Eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos pregar nessa manhã. Judas, capítulo 1, versículo 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo a geração do fim. Quantos creem nisso? Para mim, existem muitos sinais na Bíblia, e o próprio apóstolo Lamartine já nos trouxe muitas mensagens a respeito disso nos últimos anos, não é verdade? Existem muitos sinais de que nós estamos realmente muito próximos do final. Mas para mim o sinal mais claro é o que eu chamo de sinal sociológico. É a maneira como as pessoas são no final dos tempos. A maneira como a Bíblia descreve isso está em vários textos, e aqui também, como seriam as pessoas no final dos tempos. E esse é o sinal mais fácil de ver, porque todo dia a gente convive com gente, não é? E a gente percebe como é que está o mundo nesses tempos, como é que a humanidade tem caminhado, como é que a humanidade tem cada dia mais se aproximado dessa descrição que a Bíblia faz de como seriam as pessoas no final dos tempos. Então, na história do povo de Deus, há algumas gerações muito abençoadas, não é? Há algumas épocas assim que foram muito marcantes. Por exemplo, quantos gostariam de ter vivido a época em que Jesus esteve aqui andando entre nós? Os nossos irmãos estão lá em Israel, por exemplo, eles estão visitando o lugar onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Estão andando ali no Mar da Galileia. Mas seria outra coisa a gente estar ali ouvindo Jesus pregar o Sermão da Montanha, não é? Então aquela certamente foi uma geração abençoada. A geração que viveu o êxodo, a saída do Egito. Todo mundo assistiu aí a novela nesses últimos tempos aí sobre os 10 mandamentos. Que experiências tremendas. Concordam que seria um privilégio ter vivido aquela geração? Nós também vivemos uma geração muito abençoada, gente. A geração do fim. Só que em todas as gerações existem coisas boas e coisas ruins, existem vantagens e desvantagens, existem perigos e existem privilégios. Por exemplo, viver a geração em que Jesus estava aqui andando entre nós seria um grande privilégio. Mas, se você estivesse a 10 quilômetros de onde Jesus estava, você não teria sido abençoado. Então, existem vantagens hoje também. Hoje nós podemos orar e a qualquer momento o Espírito Santo está com você. Ele está em você. Você ora e imediatamente você está na presença de Deus, porque o sangue de Jesus já foi derramado pelas nossas vidas. Então a nossa geração é uma geração muito abençoada. Também temos perigos a enfrentar. Precisamos entender qual é o tempo que estamos vivendo, para que nós possamos viver o melhor possível, para que possamos experimentar toda a plenitude do que Deus tem para a nossa geração. Amém? E eu quero declarar para você que você vai ser não somente parte desse grande exército de Deus no final, mas vai ser um soldado vitorioso no nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero que você entenda bem o tempo em que nós estamos vivendo, entenda o que Judas disse a respeito desse tempo, para que a gente esteja fortalecido. E só um lembrete aqui antes de eu continuar: todo mundo sabe que esse Judas não é o traidor, amém? Esse aqui é outro Judas, o irmão de Jesus. Esse aqui é um Judas abençoado. Apesar de ter o mesmo infeliz nome, ele foi uma pessoa muito abençoada e fiel a Deus. E Judas é um dos que eu gosto, porque ele é objetivo. Ele escreveu um capítulo só. E desse capítulo, ele disse assim: eu me esforcei, eu busquei a Deus para saber qual era o suprassumo, qual era a coisa mais importante para dizer para vocês. Ele começa o capítulo dizendo assim: ele se dedicou a entender qual era a essência, o que é que todos nós que vivemos esse tempo precisamos saber. Primeira coisa que ele nos diz é que é um tempo de armar-se com a palavra. Diga, é um tempo de estar armado com a palavra de Deus.
Amém? Você não pode viver essa geração do fim, esse tempo em que existe, segundo a Bíblia nos avisa, muitos enganos. Esse tempo que é a preparação para a vinda do anticristo, que é o suprassumo do engano. Você não pode viver um tempo desse sem conhecer a palavra de Deus. Você não pode viver um tempo em que a fé de muitos está esfriando sem conhecer a palavra de Deus. Você não pode viver um tempo tão rico e ao mesmo tempo um tempo em que existem tantos perigos sem conhecer a palavra de Deus. Por isso ele começa dizendo nos versículos 17 e 18 até o 19: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então a primeira coisa que Judas nos diz aqui é que nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Precisamos nos lembrar da palavra de Deus, de todos os avisos que nós temos a respeito desse tempo. Você precisa se lembrar. Lembrar pressupõe que você já sabe, amém? Você não pode lembrar de uma coisa que você não sabe. Lembrar significa que você já leu na sua Bíblia. Lembrar significa que um dia você já pegou a Bíblia para estudar. A sua Bíblia não fica aberta no Salmo 91 para espantar mal olhado em casa. Você manuseia, você lê todos os textos, você lê a palavra de Deus, você se alimenta dela, você conhece a palavra de Deus. Então o que a Bíblia está nos ensinando aqui, o que Judas nos mostra em primeiro lugar, é que nós precisamos conhecer. Por que precisamos conhecer e nos lembrar? Para que possamos nos antecipar aos ataques do diabo. Para que não estejamos desprevenidos, distraídos. Nós não podemos viver um tempo desse tão cheio de lutas, simplesmente sem saber o que vai acontecer. Deus já nos preparou, nos avisou na sua palavra de tudo o que aconteceria nesses tempos, para que nós pudéssemos estar realmente prontos, estarmos em condição de sermos vitoriosos. E o que é que nós precisamos nos lembrar? De tudo que a Bíblia nos diz. Que nos últimos tempos haveriam perseguições, guerras, terremotos, de que o amor de muitos esfriaria, de que haveria muita gente apostatando da fé. Se eu sei de todas essas coisas, eu não estou andando em trevas, eu estou preparado para enfrentar tudo isso. Se eu sei dessas coisas, eu não vou ficar impressionado quando elas acontecerem. A Bíblia diz que muitos fenômenos naturais acontecerão no final dos tempos. Pois há poucos anos, eu me lembro que quando aconteceu aquela tsunami terrível, que milhares de pessoas morreram, eu ouvi pastores perdendo a cabeça, pregando coisas esquisitas, questionando a soberania de Deus e perguntando como é que Deus permite uma coisa dessa. Ele não só permite, mas ele avisou que iria acontecer no final dos tempos. Então por que as pessoas ficam impressionadas com algo que a Bíblia já diz que vai acontecer? Nós estamos vendo o amor de muitos esfriar. Tem gente apavorada com isso, você não tem que ficar apavorado. Deus já nos preparou para enfrentar todas as coisas do tempo do fim. Mas você precisa estar ciente, precisa estar preparado, precisa conhecer o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Quando você conhece, você não vai ter surpresas, você não está em trevas, amém? Você tem duas coisas maravilhosas sobre a sua vida. Em primeiro lugar, você tem a palavra de Deus que você pode ler, estudar, se lembrar. E você tem o Espírito Santo habitando em você. Quando Jesus disse que iria enviar o Espírito Santo, ele avisou que ele vinha exatamente com a missão de nos fazer lembrar de todas as coisas. É ele quem nos guia dentro da palavra de Deus. Essa combinação de ter o conhecimento da palavra e a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida é infalível. E é isso que faz com que a gente possa andar com tranquilidade, andar com segurança, no meio de um mundo em que tantas coisas ruins estarão acontecendo. Tem gente que está desanimada diante dos problemas. Eu tenho visto muitas pessoas perplexas, assustadas com o rumo das coisas no mundo. Deus não nos chamou para viver esse tempo assustado, amém? Deus não te chamou para você ficar acuado, para você ficar com medo, para você ficar impactado pelos problemas que estão acontecendo. Ao contrário, Ele nos avisou de tudo para que estivéssemos preparados, para que nós pudéssemos enfrentar e ter vitória. Quando Deus avisa as coisas, não é para a gente se acomodar, é para a gente resistir, amém? Isso é uma coisa que
faço questão de deixar bem claro para você. A nossa visão do povo brasileiro tem muito de um pensamento místico, fatalista, que está em muitas religiões por aí. Do tipo, você sabe de uma coisa, mas você não tem como mudá-la. Quando Deus revela as coisas, é diferente. Ele revela para que você faça a diferença. Ele revela para que você esteja preparado para vencer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias estão falando novamente sobre o assunto aí da morte do PC Farias. Quantos se lembram disso? Foi um outro tempo, um outro momento de muita corrupção no país, um outro escândalo, mas o PC Farias era o tesoureiro do Fernando Collor. E ele foi condenado, e quando o prenderam, ele estava fora do país, tinha fugido, ele estava com a sua vidente pessoal do lado. E o repórter chegou e perguntou para a vidente, disse assim, olha, você não é vidente? Por que você não ajudou ele a escapar? E ela disse assim, olha, a gente vê as coisas, mas a gente não pode mudar nada. Para que então, meu amigo? Para que o cara pagava uma vidente pessoal que não pode mudar nada na vida dele? Foi preso. Quando Deus mostra as coisas para a gente, não é para a gente ter uma visão fatalista, só para saber das coisas e ficar sofrendo por ali. Não, Deus está nos mostrando o que vai acontecer, para que nós possamos ser diferentes, amém? Por isso que o texto diz, vós porém, Deus está nos preparando através da sua palavra, para que sejamos vitoriosos em todo o tempo, mesmo vivendo essa geração do tempo do fim. Então, quando somos orientados pela palavra, nós podemos preparar a nossa mente e o nosso espírito para enfrentarmos todas as situações e sermos vitoriosos, sermos parte de uma geração vitoriosa e abençoada. Amém? Você crê nisso? Esse é o plano de Deus para as nossas vidas hoje. Em segundo lugar, o texto nos ensina que é um tempo de estarmos guardados no amor de Deus. Versículos 20 e 21 diz o seguinte, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois de ter anunciado que o tempo do fim seria difícil, Judas começa dizendo assim, vós, porém. Essa palavrinha é fundamental. Deus tem algo diferente para nós. E Ele começa nos dizendo que nós precisamos então estar guardados no amor de Deus, edificando a nossa fé, orando no Espírito. Como é que nós podemos estar guardados no amor de Deus? O que significa isso? Significa que no meio de toda essa confusão que marca o final dos tempos, eu posso estar em paz. Eu vou estar protegido, guardado pelo amor de Deus. Enquanto a fé desaparece no coração de muita gente, a minha vai ser edificada. Enquanto o amor se esfria no coração de muitos, eu vou ser reavivado no amor de Deus. Vou ser alimentado pelo amor de Deus. Quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu vou ser capaz de amar. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais a minha fé vai estar firme para enfrentar todas essas coisas. Romanos 8:32 diz, aquele que não poupou a seu próprio filho, como não nos dará também juntamente com ele todas as demais coisas? Então eu sei e eu estou preparado para enfrentar tudo isso, porque eu estou guardado no amor de Deus. Ele não poupou o seu próprio filho. E as pequenas coisas que você precisa? Será que Deus tem poder para te abençoar? Será que Deus tem poder para guardar você nesse final dos tempos? Nessa geração de tanta corrupção? A bênção de Deus pode estar sobre a sua vida, amém? A proteção do Senhor pode estar sobre a sua vida? É essa a certeza de que eu tenho. Eu sei que Deus me ama. Eu posso enfrentar momentos difíceis, posso enfrentar circunstâncias difíceis. O mundo lá fora não é um mundo fácil, mas eu sei que eu estou guardado no amor de Deus. Uma coisa interessante sobre o amor de Deus é que aqui nós temos uma combinação poderosa: o amor e o poder. Sabe por quê? O amor sozinho não resolve tudo. Você já viveu alguma situação em que você viu alguém que você ama passando por um problema, só que você não tinha o poder para resolver o problema dela? Já passou por isso? Às vezes você vê uma pessoa enferma e você não consegue mudar a vida dela. Ou a pessoa tem um problema financeiro maior do que o seu, e você vai fazer o que por ela? Você ama, mas você não tem o poder.
Se eu tiver o poder sozinho e não tiver o amor, aí a situação é pior. Pessoas que têm o poder, mas não te amam, não vão usar esse poder para te abençoar. Ao contrário, podem até, de alguma maneira, usar esse poder para tentar te destruir. Mas quando o poder e o amor estão na mesma pessoa, e eles estão na pessoa de Deus, aí as coisas mudam, amém? Deus te ama e Ele tem poder para te abençoar. É nisso que nós estamos guardados. Essa é a nossa segurança. Eu não acordo animado porque estou vivendo um tempo fácil. Eu acordo animado porque eu sei que o poder e o amor de Deus estão sobre a minha vida. Eu não enfrento as dificuldades com fé porque eu me acho muito poderoso. Eu enfrento as dificuldades porque eu sei que o poder e o amor de Deus estão sobre a minha vida. Por isso, Judas disse, você precisa estar guardado no amor de Deus. Nunca se esqueça de que Deus te ama. É um tempo de apostasia, mas também é um tempo em que nós vamos ver o arrebatamento, vamos ver uma igreja preparada, vamos ver avivamento. É apostasia para aqueles que se perdem, para aqueles que não estão preparados. Mas para você é um tempo de avivamento. É um tempo de se fortalecer no amor de Deus. Por isso o texto diz, vós porém, eu preciso crer que a minha vida pode ser diferente vivendo nesse tempo. Eu preciso crer que a minha família pode ser diferente vivendo nesse tempo. Eu preciso crer que essa igreja pode ser diferente vivendo nesse tempo. Vivemos um tempo de apostasia, mas aqui não, amém? Vivemos um tempo em que o amor de muitos esfriaria, muitos outros, mas aqui não, na minha vida não. Por isso ele diz, vós porém, nós podemos, quando estamos guardados no amor de Deus, alimentando a nossa fé, nós podemos viver tudo isso. É um tempo de grande atuação maligna? É verdade, mas é um tempo de avivamento também. É um tempo de grande poder de Deus sobre as nossas vidas. Agora, talvez você se pergunte, como é que eu faço para estar guardado nesse amor de Deus? Judas nos disse, ele disse, edificando a vossa fé, orando no Espírito. A minha fé precisa estar edificada. Eu preciso crer no amor de Deus. Como é que eu edifico a minha fé? Ele disse, orando no Espírito. O apóstolo Lamartine pregou semana passada sobre isso. Falou sobre avivamento, falou sobre os dons espirituais, falou sobre orar em línguas. Mas eu quero perguntar para você, o que será que significa orando no Espírito? Pastor, não está complicando? Basta orar? Não. Judas disse que eu preciso orar no Espírito. E tem oração que não é no Espírito, então? Óbvio que tem. Se ele diz que eu preciso orar no Espírito, é porque existe oração que não é no Espírito. Então o que é oração no Espírito? Será que é só orar em línguas? Com certeza orar em línguas é orar no Espírito, porque 1 Coríntios diz claramente que se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Por isso você deve buscar avivamento, deve buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, deve buscar orar em línguas. Mas é só em línguas que é orar no Espírito? Não. Orar no Espírito significa orar na esfera do Espírito. Guiado pelo Espírito. Dirigido pelo Espírito. E aqui eu quero dar para você uma fórmula matemática que vai resolver o seu problema. Você vai entender isso. Se você ora pouco, a sua chance de orar no Espírito é menor. Se você ora muito, a sua chance de orar no Espírito é maior. Ou seja, é proporcionalmente maior a chance de você orar no Espírito se você orar mais. Deixa eu explicar para você por quê. Se eu nunca oro, vamos supor, não tem gente aqui assim, faltou, você viu que tem umas cadeiras vazias? Os incrédulos faltaram hoje. Não é você. Suponha que você ora muito pouco. Você quase não ora, não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, mas aí surge uma dificuldade, você corre lá e vai orar para resolver seu problema. É muito provável que você não consiga orar no Espírito, porque você não está acostumado a orar. Você não tem comunhão com Deus. Sabe aquela oração de desespero que a gente só fala para Deus dos problemas e a gente chora e lamenta e fala um monte de bobagem, sabe? A gente parece que está desabafando só. Isso é da carne. Está só expressando os seus pensamentos naturais, conturbados, perturbados pelos problemas. Está só expressando a sua perturbação. Isso não é orar no Espírito. Orar no Espírito é quando a sua comunhão com Deus é tão profunda e Deus fala com você, e em vez de você falar dos problemas, Deus começa a te falar das soluções.
Isso é orar no Espírito. Amém? Você pode orar assim. Glória a Deus. Quando eu oro mais frequentemente e gasto mais tempo, não é certeza de que eu vou orar no Espírito, mas eu vou dar mais tempo para que Deus fale comigo. Em vez de só eu falar com Ele, eu vou começar a ouvi-lo. Eu vou me aquietar, eu despejo os meus problemas porque eu estou ansioso, mas eu dou tempo para a coisa baixar e eu começar a ouvir a Deus. Então, é uma fórmula matemática, gente. Quer orar no Espírito? Comece a orar mais. Comece a gastar tempo com Deus. Se você gasta tempo com Deus, você vai aprender a orar no Espírito. Você vai tirar a sua alma, a sua confusão mental da jogada e deixar o Espírito de Deus falar com você. Então, orar na esfera do Espírito é isso. É quando Deus pode falar com a gente. É quando nós oramos e pedimos segundo a vontade de Deus, porque já nos aquietamos para entender qual é a vontade de Deus. A oração na carne é aquela em que a gente está tão atribulado que a gente só despeja as coisas para Deus e sai dali do mesmo jeito. A oração no Espírito transforma a nossa vida. Então, Judas está dizendo, guarde-se no amor de Deus. Mas sabe como é que você vai ficar guardado? Se a sua fé estiver edificada. Como é que a sua fé vai estar edificada? Ele responde, orando no Espírito. Então busque a Deus e se fortaleça, porque através do conhecimento da palavra, através de você se lembrar do que Deus já nos ensinou, através da oração no Espírito, onde o Espírito fala com você hoje, você vai ser fortalecido, sua fé vai estar firme, nada vai te abalar. As dificuldades estão lá fora, mas você vai vencê-las com a bênção de Deus, com a certeza de que o amor e o poder de Deus estão sobre a sua vida. Então, o segredo, gastar tempo na presença de Deus. Amém? O terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês, do ensino de Judas, sobre como viver no tempo do fim, é que ele nos mostra, terminando o texto, que é um tempo de libertação. Diga assim, esse é um tempo de libertação. Veja o que diz o versículo 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até aqui, a ênfase de Judas era defensiva. Ele estava dizendo assim, diante de um tempo difícil como é a geração do fim, você precisa ser esperto, você precisa se cuidar, você tem que estar preparado para enfrentar isso. E a primeira dica que ele nos deu é que tínhamos que estar cheios da palavra, lembrando-nos, guardando a palavra de Deus. A segunda dica é que nós precisávamos estar guardados, mais uma vez, proteção, é claro, guardados no amor de Deus, edificando a nossa fé. Mas será que Deus, nesse último tempo, nesse tempo de tantas dificuldades, tantos contrastes, tantas lutas, tantas angústias, Ele preparou um exército só para ficar guardado? Só para ficar protegido? Só para ficar se escondendo? Será que Deus, a única coisa que Ele tem para você é que você consiga suportar tudo e atravessar esse mar revolto aí? Não. Você está aqui por um propósito, amém? Você está aqui com um objetivo. A sua vida tem propósitos. E Judas então termina desafiando-nos a ir adiante. É mais ou menos como um time de futebol. Quantos aqui entendem de futebol? Duvido que são tão poucos. Lá fora todo mundo só fala disso. Duvido que você pode até não entender, mas você pensa que você entende. Como eu não entendo nada, mas eu vou usar uma ilustração do futebol para vocês. Quando um time tem uma defesa bem armada, ele consegue atacar. Um time que tem segurança na defesa, ele pode atacar. Amém? É assim ou não é no futebol? Quem é que entende de futebol, confirma para mim. Quando o time é ruim, quando você não confia no goleiro, não confia no zagueiro, não confia em ninguém, o time inteiro se retrai. Já viu aquele jogo que o time inteiro fica dentro da área? Não consegue sair. Por que não consegue sair? Porque não tem segurança. Os outros são mais fortes, então vão ficar todo mundo aqui atrás. Será que é isso que Deus quer para a gente? Não. O que Judas está nos ensinando é que na medida em que nós estamos guardados, estamos protegidos, estamos alimentados, na medida em que nós temos uma defesa sólida, agora nós podemos atacar. E foi isso que ele nos desafiou no final, dizendo assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida,
salvai-os arrebatando-os do fogo, e quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Um bom time, então, que tem a sua defesa armada, pode atacar. Nós temos uma missão: servir a Deus no tempo do fim. Você foi chamado para ter esse privilégio. Você está vivendo um tempo em que você foi chamado para servir a Deus no tempo do fim. Pouca gente teve essa chance. Você é um abençoado. Você pode servir a Deus nesse tempo. Servir a Deus como? Lutando, salvando as pessoas, trazendo aqueles que estão se perdendo por causa da dúvida, contaminados por tanto pensamento de incredulidade que o mundo lança hoje. Muita gente está se perdendo, cheio de dúvida, mas eles vão ver a vida de fé que você tem e vão querer algo diferente. As pessoas estão cheias de dúvidas, cheias de incredulidade. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de ou ateísmo teórico ou ateísmo prático. Mas as pessoas estão se afastando de Deus, não estão crendo no poder de Deus. Mas elas vão ver em quem esse poder? Vão ver na sua vida. Outros não estão lidando somente com a dúvida, mas estão lidando com o pecado, e o texto fala disso. Nós precisamos ajudá-los a serem libertos. Precisamos ajudar as pessoas que estão vivendo esse tempo e que estão caindo diante do pecado a serem restaurados. Ou seja, Deus nos chamou para sermos o grande exército dele para esse tempo. Vou fazer mais uma pergunta a você. Já perguntei para quem aqui entende de futebol, né? E de estratégia militar, alguém aqui entende? Temos pelo menos um militar aqui, eu me lembro que nós temos aqui, estava na aula comigo aqui, mas devemos ter mais alguns. Vamos supor que você fosse o estrategista desse exército, sabendo que é o tempo do fim, que é uma geração difícil, sabendo que é um tempo de engano, de apostasia, de o amor de muitos se esfriar, sabendo que haveria tantos conflitos. O que você faria? Você colocaria o pior pelotão lá para enfrentar essa batalha, ou você colocaria o seu melhor exército? Vocês são bons estrategistas, entendem de guerra. O melhor exército, para mim, isso, eu não entendo nada de exército, mas eu acho que deve ser isso, não é? Não é óbvio? Se as lutas são maiores, eu preciso colocar meu melhor exército ali? E você mandaria esse exército com qualquer coisa ou bem equipado? Bem equipado. Você não deixaria eles na mão, não é? Eu me lembro que quando os americanos cismaram de invadir lá o Iraque, os coitados lá estavam tão despreparados, eram tão fracos dentro do negócio, tão sem sentido aquela guerra, que saiu na imprensa algumas fotos de soldados iraquianos com capacete de plástico. Era esse o grande perigo deles para o mundo, a grande ameaça deles para o mundo. Soldados com capacete de plástico, despreparados, coitados, não tinham nada, uma miséria. Será que Deus vai nos mandar assim? Não. Com certeza, você que vive esse tempo do fim, está preparado. Você tem a bênção de Deus, você faz parte desse exército que Deus chamou para ser vitorioso, para cumprir um propósito. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir uma missão, gente. Nunca esqueça disso. Ali no final nós escrevemos em letras bem grandes para que você nunca esqueça, até que o mundo todo ouça. Temos uma missão. Eu não estou aqui nesse mundo só para procurar segurança, procurar estabilidade, procurar me guardar no amor de Deus, me guardar através da palavra, para que eu esteja protegidinho aqui, e eu vou fechar as portas da minha casa e vou orar lá quietinho, esperando a bagunça passar. Não, eu estou vivendo nesse tempo para servir a Deus. O texto mostra claramente dois tipos de luta. Muitas pessoas caindo diante da dúvida, da incredulidade, e outros caindo diante do pecado. E para essas duas coisas, Deus está nos levantando para libertarmos as pessoas. Para que as pessoas possam ver em você o poder de Deus e quererem o poder de Deus. Quererem ser libertos. Para que as pessoas vejam em você uma vida de fé e eles queiram experimentar isso. Então, nós não estamos aqui apenas para ficarmos parados, esperando acabar. Nós estamos aqui para servir a Deus, amém? Eu vou contar a vocês uma experiência que eu sempre conto para os alunos na escola de mestres. Algumas pessoas têm uma visão tão pequena, tão medíocre do poder de Deus, que começaram a ensinar as pessoas a terem medo do diabo e não servirem a Deus.
Começaram a dar tanta ênfase nessa história de retaliação, de que o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo é sujo. Ora, é lógico que o diabo é sujo. Mas não me interessa saber que o diabo é sujo, me interessa saber que Deus é puro, é santo e é poderoso. Amém? Eu já ouvi gente dizer, por exemplo, eu não vou abrir uma célula porque senão eu vou ter luta espiritual. Meu amigo, a luta espiritual está aí. Isso não tem escolha. Você vai ter luta espiritual abrindo célula ou não. Já ouvi, uma pessoa chegou para mim um dia aqui na igreja. Eu preguei numa quarta-feira e eu falei sobre oração. E ela me disse assim: pastor, que bom que o senhor pregou sobre oração, porque eu estava parando de orar. Mas por que a senhora estava parando de orar? Pastor, Deus me usava muito, as pessoas iam em casa pedir oração, e eu orava por eles, eles eram abençoados. Mas por que a irmã parou? Porque uma pessoa me disse que eu não devia orar tanto. Eu falei, mas como assim? Porque se eu oro, eu vou ter retaliação. Eu oro pelas pessoas, elas são abençoadas, aí os demônios que estavam na vida dela vão me perturbar. Então falaram para eu parar de orar, que eu era muito fraca espiritualmente, que eu não devia orar. Eu falei, minha irmã, onde a senhora aprendeu isso? Aqui na igreja, uma pessoa me deu esse conselho. Eu falei, meu Deus. Gente acuada, com medo, que está lá, entendeu talvez até a primeira parte de se guardar e tal, mas não entendeu que nós estamos preparados, somos um exército de Deus para esse tempo do fim. Glória a Deus. Deus não nos chamou para estarmos apenas guardados e protegidos. Ele nos guarda, Ele nos protege porque precisamos da sua proteção, mas precisamos da proteção para ir adiante. O soldado se arma não é para ficar dentro do quartel, ele se arma para ir adiante, para ir para a guerra. E Deus quer salvar muita gente nesses dias. Deus quer abençoar muita gente, gente que está presa pelo pecado, presa pela dúvida, gente que recebeu tanto lixo desse mundo que não consegue mais crer, mas eles vão crer através da tua vida. Não há nenhum lugar na Bíblia que mande a gente recuar. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que a gente tem que ficar fazendo trato com o diabo. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Eu não vou te provocar, eu não vou orar muito, mas aí você também não me ataca. Onde é que está isso, gente? Ao contrário, a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, nunca tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de buscar a Deus, de orar, de abençoar uma vida, de colocar a mão na cabeça de alguém e orar por ela, de pregar o Evangelho, de abrir tua casa para fazer uma célula, de servir a Deus em algum ministério. Nunca tenha medo de servir a Deus, ao contrário, tenha medo de não servir. Tenha medo de passar uma vida em branco. Tenha medo de perder um privilégio tão grande que é viver nessa geração do fim e no fim descobrir que não fez nada. Porque viveu acuado, viveu sem entender que Deus te dá a garantia. Deus preparou o melhor exército. Deus preparou o melhor equipamento para nós. Por isso nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós. Eu não dependo, como no tempo de Jesus, de estar perto dele para ser abençoado. Porque o Espírito Santo habita em nós. Hoje, nós somos o melhor exército, temos o melhor equipamento, a garantia do poder de Deus sobre as nossas vidas, porque há muita gente precisando ser liberta. A Bíblia diz em Atos 10:38, que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E eu sou discípulo de Jesus, o que eu tenho que fazer? Andar por toda parte, curando, libertando, abençoando as vidas também. Não estou nesse mundo simplesmente para subsistir. Estou nesse mundo para cumprir uma missão. Precisamos ser fortes para poder ajudar os que se estão caindo diante da dúvida e do pecado. Amém? Então eu quero fazer um desafio a você nessa manhã. Você precisa entender o tempo que você está vivendo. Se você não tiver discernimento das coisas que são próprias da geração que nós estamos vivendo, você pode ficar acuado. Você pode ficar preocupado, com medo, você pode ficar desanimado, impressionado com as notícias que você recebe. Olha como está esse mundo. É para isso que Deus nos colocou aqui? Não. Deus nos colocou aqui para fazer diferença. Mas você precisa entender que tem que estar fortalecido pela palavra de Deus. Você precisa entender que você está guardado no amor de Deus, tem que edificar a sua fé, tem que orar no Espírito. Tem que ter uma vida intensa com Deus. E tendo vida com Deus, firmado na palavra de Deus, você vai estar preparado para ser uma bênção, para ser usado por Deus nesse tempo.
Você vai fazer parte desse exército, do melhor exército que Deus preparou para o tempo mais importante. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. O pessoal do louvor pode vir à frente. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida diante de Deus. Sabendo do tempo que nós vivemos, como é que você está vivendo? Como eu disse, Judas, ele só escreveu um capítulo. E nesse capítulo ele orou para entender qual era a direção mais preciosa que ele podia dar para as pessoas. Ele nos aconselhou a estarmos preparados, fortalecidos, guardados, mas estarmos sendo parte de um exército de libertação. Um exército que prega a palavra. Um exército que vive o poder de Deus, que ministra aos outros, que traz libertação ao que está lá preso pelo pecado, que traz libertação na mente daquele que está preso pelas dúvidas, que influencia os outros através da sua fé, da sua comunhão com Deus, da sua esperança, através da maneira como vive a alegria e o poder de Deus na sua vida. Deus nos colocou nesse tempo para fazermos diferença, para influenciarmos esse mundo. Em primeiro lugar, você tem que estar forte. Você está forte? Você está preparado? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se alimentado na oração? Se não, esse é o primeiro ponto. Busque a Deus. Mude a sua vida com Deus hoje. Se você não está fortalecido, você precisa ser fortalecido. E Deus preparou tudo para que você seja forte hoje. Basta que você alimente a sua fé. Basta que você se alimente orando no Espírito, se alimente da palavra de Deus. Então decida hoje começar a se fortalecer. Se você tem andado distraído, fraco, se a sua oração tem sido aquela de só buscar a Deus na hora do problema, para despejar os seus sofrimentos, as suas queixas, Deus tem um outro nível de oração para você, onde você vai ter comunhão com o Pai, e Ele vai poder te guiar e te dirigir. Se você já está fortalecido, te faço outra pergunta. Você tem clamado a Deus para que Deus use a sua vida? Você tem o desejo de ser usado por Deus, de abençoar vidas? Você tem o desejo de ver pessoas se convertendo através da sua vida, do seu exemplo, da sua palavra, da sua pregação? De ver Deus usar a sua vida para que você ore por alguém e essa pessoa seja abençoada, seja liberta? Você precisa ter esse desejo. Porque não estamos aqui à toa. Não estamos aqui para esperar o fim chegar e as coisas acabarem. Não estamos aqui simplesmente esperando o próximo trem para a eternidade. Estamos aqui para servir a Deus. Eu quero desafiar você hoje a sair daqui com a consciência de que você é um servo de Deus. Você tem uma missão, você tem um chamado e você tem de Deus todo o respaldo, o preparo, o equipamento necessário para fazer diferença nesses dias. Amém? Levante suas mãos agora, coloque sua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, todos nós estamos aqui, ó Deus, como servos teus para esse tempo, ó Deus. Estamos vivendo essa geração e não queremos desperdiçar o nosso tempo, a oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos esse tempo de tantas contradições, mas um tempo de tanta graça, de tanto poder, ó Deus. Queremos a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Deus. Não somente para sermos abençoados, não somente para sermos fortalecidos, mas para agirmos, para servirmos ao Senhor nesse tempo, ó Deus. Para cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito, Pai. Queremos a Tua bênção e a Tua direção sobre as nossas vidas. Fortalece cada um de nós aqui, ó Deus. Quebra as cadeias hoje, ó Deus, para que não haja fraquezas, fragilidades na nossa vida, ó Deus. Queremos ser cheios do Teu Espírito, ó Deus. Cheios da Tua palavra, ó Deus. Queremos orar na Tua presença, ó Deus, de uma maneira intensa, profunda, ó Deus. Queremos orar no Espírito para edificar a nossa fé. Queremos sair daqui preparados para sermos usados por Ti. Unge-nos e prepara-nos, cada um de nós, ó Deus, para fazer diferença na nossa casa, na nossa família, no lugar que o Senhor nos colocar, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.